Em uma tarde comum, uma melodia doce e inocente corta o ar agitado da cidade, mas o que aconteceu em seguida mudou para sempre a vida de uma pequena guerreira. Entre prédios altos e pessoas apressadas, uma voz angelical ecoa. Uma menina, com apenas 12 anos, canta com todo o seu coração enquanto lágrimas silenciosas escorrem por seu rosto. O motivo? Seu pai, sua maior inspiração, luta contra uma doença grave, e os tratamentos são caros demais para sua família. Foi então que o destino conspirou a favor. Nicolas Ferreira, passando pelo Mucal, é tocado pela cena. Ele para, observa, e sente algo que há muito não sentia, uma conexão genuína com a dor do próximo. Mas o que aconteceu depois pegou todos de surpresa. Nicolas não apenas ajudou financeiramente. Ele fez algo que ninguém esperava, algo que provocou uma reação em cadeia de solidariedade por todo o Brasil. A história dessa pequena cantora de rua e do gesto inesperado de Nicolas viralizou nas redes sociais, provando que ainda existe esperança. E o mais incrível, o final dessa história vai te fazer acreditar que milagres acontecem quando menos esperamos. Essa é uma história real. Uma história sobre amor, família e como um único momento pode mudar tudo. Uma história que precisa ser contada. O que Nicolas fez naquele dia? E como esse encontro mudou não apenas a vida da menina, mas também a de milhares de brasileiros. Você está prestes a descobrir como um simples passeio pela cidade se transformou em um dos momentos mais emocionantes já registrados em 2024. Esta é a história que está fazendo o Brasil inteiro chorar. Naquela tarde de quinta-feira, o sol castigava as ruas de Belo Horizonte com uma intensidade que parecia querer testar a resistência de cada pessoa que se aventurava pelas calçadas do centro. O asfalto emanava ondas de calor que distorciam a visão, criando espelhamentos que dançavam o horizonte. Era o tipo de dia em que a maioria das pessoas procurava refúgio em lugares com ar-condicionado, mas para Maria Clara, aquele era apenas mais um dia de sua missão. A menina de 12 anos já estava em seu posto habitual há mais de 2 horas, posicionada estrategicamente entre a sombra de um prédio comercial e uma pequena praça. Seus longos cabelos castanhos, presos em uma trança simples feita com todo cuidado por sua mãe ainda pela manhã, balançavam suavemente com a brisa ocasional que trazia um breve alívio do calor sufocante. Seu pequeno chapéu de palha, uma herança de tempos mais felizes quando seu pai a levava para pescar nos fins de semana, estava no chão à sua frente, guardando algumas moedas, as sementes de esperança plantadas por transeuntes comovidos. A voz de Maria Clara tinha algo especial, algo que fazia as pessoas pararem, mesmo que por alguns segundos, em meio à correria do dia. Era como se cada nota carregasse não apenas melodia, mas também uma história, uma súplica silenciosa que tocava os corações mais endurecidos. Em seus olhos cor-de-mel, idênticos aos do pai, brilhava uma determinação que contrastava com sua aparência frágil. A história que a trouxe até ali começou 3 meses antes, em uma manhã aparentemente comum, quando seu pai, Roberto, acordou com uma forte dor de cabeça. Roberto não era de reclamar. Anos lecionando história em escolas públicas o haviam ensinado a ser resiliente. Mas aquela dor era diferente. Após dias de insistência de Dona Sandra, sua esposa, ele finalmente concordou em ir ao médico. Foi o início de uma jornada que ninguém estava preparado para enfrentar. O diagnóstico veio como um golpe, um tumor cerebral raro, localizado em uma região que tornava a cirurgia convencional extremamente arriscada. A única esperança real estava em um tratamento experimental, desenvolvido por uma equipe de pesquisadores em São Paulo. O custo, no entanto, era astronômico, R$ 380 mil, sem contar as despesas com deslocamento, hospedagem e medicamentos complementares. Para uma família que sempre viveu com dignidade, mas sem luxos, era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Roberto era o tipo de professor que fazia diferença na vida de seus alunos. Em seus 25 anos de magistério, havia inspirado centenas de jovens a amarem história, a entenderem seu papel no mundo, a sonharem com um futuro melhor. Agora, ironicamente, era sua própria história que precisava de um novo capítulo. Dona Sandra, uma mulher forte que sempre encontrou soluções para tudo, intensificou seu trabalho como diarista. Suas mãos, já calejadas pelos anos de trabalho árduo, começaram a rachar devido ao contato constante com produtos de limpeza.
mas ela não reclamava. À noite, quando pensava que ninguém estava vendo, chorava silenciosamente enquanto fazia as contas da semana, tentando esticar cada centavo. Foi em uma dessas noites que Maria Clara teve sua epifania. Ela estava deitada em sua cama, ouvindo os soluços abafados da mãe através da parede fina, quando seus olhos pousaram no violão encostado no canto do quarto. O instrumento havia sido um presente de seu pai no último aniversário, comprado com muito sacrifício em 12 prestações. Roberto sempre dizia que sua filha tinha um dom especial para a música, uma conexão com as melodias que ia além do talento natural. A ideia surgiu como um lampejo. Ela usaria esse dom para ajudar seu pai. No início, pensou em fazer vídeos para o YouTube, mas logo percebeu que precisaria de algo mais imediato. Foi quando se lembrou de uma reportagem que havia visto sobre artistas de rua. A decisão estava tomada, mesmo que ainda não soubesse exatamente como realizá-la. A primeira pessoa com quem compartilhou seu plano foi Dona Celeste, sua professora de música na escola. A senhora de 65 anos, que já havia se apresentado em grandes teatros em sua juventude, ficou inicialmente hesitante. As ruas não são lugar para uma menina da sua idade, disse ela, repetindo inconscientemente as palavras que Maria Clara sabia que ouviria de sua mãe. Mas havia algo na determinação da pequena que a fez mudar de ideia. Dona Celeste não apenas apoiou o projeto, como também se tornou uma aliada fundamental. Foi ela quem sugeriu o ponto específico no centro da cidade, próximo à banca do Sr. José, um senhor que conhecia a família há anos. Foi ela também quem ajudou Maria Clara a montar seu repertório inicial, escolhendo músicas que ressaltassem sua voz única e tocassem o coração das pessoas. Convencer Dona Sandra foi a parte mais difícil. A mãe de Maria Clara passou noites em claro, pesando os riscos e benefícios. Por fim, estabeleceu regras rígidas, apenas 2 horas por dia, sempre no mesmo local, com o Sr. José supervisionando de sua banca, e um grupo de WhatsApp com os comerciantes locais para manterem um olho nela. Além disso, Maria Clara deveria manter suas notas na escola e dedicar pelo menos 1 hora por dia aos estudos. As primeiras apresentações foram desafiadoras. O nervosismo fazia sua voz tremer, e algumas pessoas passavam reto, fingindo não ver a pequena cantora. Mas Maria Clara era persistente como o pai. Dia após dia, sua confiança crescia, e com ela, sua audiência. Os comerciantes locais começaram a esperar por suas apresentações. Algumas pessoas mudavam suas rotas diárias só para ouvi-la cantar. Um pequeno ritual se estabeleceu. Antes de cada apresentação, Maria Clara segurava o terço que havia ganhado de sua avó, fazia uma breve oração e começava a contar Ave Maria. Era sua forma de pedir proteção e bênçãos para seu pai. Depois, cedia com um repertório que mesclava clássicos da música brasileira com canções contemporâneas, sempre escolhendo letras que falassem de esperança e superação. Os fins de semana eram especiais. Mesmo exausta de suas apresentações na rua, Maria Clara nunca voltava às visitas ao pai no hospital. Levava seu violão e transformava o quarto frio e estéril num pequeno palco. Roberto, mesmo nos dias em que a quimioterapia o deixava mais debilitado, fazia questão de sentar-se na cama para ouvi-la. Em seus olhos, um misto de orgulho e preocupação, orgulho pelo talento e determinação da filha, preocupação por vê-la carregar um fardo tão pesado em seus pequenos ombros. Foi numa dessas tardes de quinta-feira, quando o verão brasileiro mostrava sua força mais intensa, que o destino decidiu intervir. Maria Clara estava em seu posto habitual, o suor escorrendo por sua testa enquanto ela cantava Como é grande o meu amor por você. Era a música preferida de seu pai, e ela sempre aguardava para quando sentia que suas forças estavam se esgotando. A pequena multidão que se formou ao seu redor naquele dia parecia diferente. Havia algo no ar, uma energia especial que fazia cada nota ressoar com mais intensidade entre os prédios. Algumas pessoas filmavam com seus celulares, outras enxugavam lágrimas discretamente. Uma senhora idosa segurava a mão de sua neta, sussurrando algo em seu ouvido enquanto observavam a apresentação. Foi nesse momento que Nicolas Ferreira surgiu na cena. O deputado, conhecido por suas posições firmes e muitas vezes polêmicas, estava ao telefone, discutindo detalhes de uma reunião que acabará de participar. Mas algo fez parar abruptamente em meio à conversa.
A voz de Maria Clara, carregada de emoção e pureza, cortou através do ruído da cidade e atingiu seu coração de uma maneira que ele não esperava. Vou te ligar depois, disse ele ao interlocutor, desligando o celular sem esperar resposta. Deu alguns passos para trás, procurando a origem daquela voz que o havia tocado tão profundamente. O que viu deixou sem palavras. Uma menina pequena, com um violão quase maior que ela própria, cantando com uma maturidade e emoção que pareciam vir de outra dimensão. Nicholas observou a cena por alguns minutos, absorvendo cada detalhe. O cartaz simples ao lado dela, escrito com letra caprichada, explicava brevemente a situação de seu pai. O pequeno terço pendurado em seu pescoço brilhava sob o sol da tarde. As gotas de suor que ela discretamente enxugava entre uma música e outra não diminuíam em nada a dignidade com que se apresentava. Algo naquela cena o tocou de uma maneira que ele não experimentava há muito tempo. Talvez fosse a idade da menina, tão próxima à de sua própria filha. Talvez fosse a pureza de sua motivação, lutando não por si mesma, mas por seu pai. Ou talvez fosse simplesmente destino escolhendo seu momento para criar algo extraordinário. Quando Maria Clara terminou a música, Nicholas se aproximou. As pessoas ao redor aplaudiam com entusiasmo, algumas colocando dinheiro em seu chapéu, outras tirando fotos. Mas o deputado sabia que poderia fazer algo maior. Algo que transcenderia aquele momento e poderia realmente mudar a vida daquela família. Qual é seu nome, pequena? Perguntou ele, abaixando-se para ficar na altura dela. Maria Clara, senhor, respondeu ela, um pouco tímida, mas sustentando o olhar com uma dignidade que impressionou Nicholas. Era o mesmo olhar de Levi em sua filha quando ela estava determinada a conseguir algo. Maria Clara, você canta como um anjo. Mas me conta, por que você está aqui? Foi então que ela começou a contar sua história. Falou sobre seu pai, o professor de história que havia dedicado sua vida a inspirar jovens a serem melhores cidadãos. Descreveu o dia do diagnóstico, como sua família foi pega de surpresa por uma doença que ninguém esperava. Contou sobre as noites em que ouvia sua mãe chorando baixinho no quarto, pensando que ninguém podia escutar. E explicou como decidiu usar o único talento que tinha para tentar fazer a diferença. Enquanto Maria Clara falava, Nicholas notou que mais pessoas haviam se aproximado para ouvir. Alguns filmavam discretamente com seus celulares. Uma senhora idosa chorava silenciosamente. Um executivo, ainda em seu terno impecável, havia parado sua correria para escutar. Era como se, por alguns minutos, o ritmo frenético da cidade tivesse desacelerado para dar espaço àquela história de amor e esperança. Nicholas escutou tudo atentamente, seu coração de pai apertando a cada detalhe. Quando Maria Clara terminou seu relato, ele já sabia que não poderia simplesmente seguir seu caminho. Aquela história precisava ser contada. Aquela família precisava de ajuda. E ele estava em posição de fazer algo a respeito. Maria Clara, você confia em mim? Perguntou ele, ligando seu celular. A menina hesitou por um momento, olhando instintivamente para o Sr. José em sua banca de jornal. O senhor, que havia acompanhado toda a cena, fez um sinal positivo com a cabeça. Ele havia reconhecido o deputado e sabia que aquele poderia ser o momento que todos esperavam. Confio, senhor, respondeu Maria Clara, com uma simplicidade que contrastava com a grandeza do momento que estavam prestes a criar. Então vamos fazer algo diferente hoje. Vou gravar você cantando e vou contar sua história para algumas pessoas. Mas primeiro, preciso falar com sua mãe. Você tem o número dela? Maria Clara sentiu, ditando o número que sabia de cor. Nicholas fez a ligação ali mesmo, apresentando-se para Dona Sandra e explicando suas intenções. A conversa durou alguns minutos, com o deputado respondendo pacientemente a todas as preocupações da mãe preocupada. Por fim, com a permissão concedida, ele começou a gravar. O vídeo que Nicholas postou em suas redes sociais naquela noite era aparentemente simples, mas carregava uma força extraordinária. Começava com Maria Clara cantando Como é grande o meu amor por você, sua voz cristalina ecoando entre os prédios. Em seguida, vinha seu depoimento emocionado, contando sua história com a pureza e sinceridade que só uma criança possui. Nicholas fechava o vídeo com um apelo que vinha direto do coração. Esta é Maria Clara.
Ela tem 12 anos e está lutando uma batalha que nenhuma criança deveria precisar lutar. Mas ela não está mais sozinha. E com a ajuda de vocês, vamos dar a seu pai a chance que ele merece. Compartilhem essa história. Juntos, podemos fazer a diferença. O que aconteceu nas 24 horas seguintes foi algo que ninguém poderia prever. O vídeo viralizou com uma velocidade impressionante, atingindo milhões de visualizações em questão de horas. A história de Maria Clara tocou um ponto sensível no coração dos brasileiros, desencadeando uma onda de solidariedade que ultrapassou todas as expectativas. Artistas famosos começaram a compartilhar o vídeo em suas próprias redes. Influenciadores digitais fizeram lives comentando a história. Jornalistas de grandes veículos de comunicação entraram em contato com Nicolas, querendo saber mais sobre a pequena cantora que estava emocionando o país. A vaquinha online, criada por Nicolas imediatamente após postar o vídeo, começou a receber doações de todos os cantos do Brasil e até mesmo do exterior. Em menos de um dia, o valor necessário para o tratamento foi alcançado, e as doações continuavam chegando. Empresas começaram a se manifestar, oferecendo diferentes tipos de ajuda. Uma companhia aérea ofereceu passagens gratuitas para a família se deslocar até São Paulo. Uma rede de hotéis disponibilizou hospedagem durante todo o período do tratamento. Uma grande gravadora entrou em contato, interessada em ajudar Maria Clara a desenvolver seu talento musical. Mas o momento mais significativo ainda estava por vir. Um renomado hospital de São Paulo, referência em tratamentos experimentais para tumores cerebrais, entrou em contato através de seu diretor médico. Após assistir ao vídeo e analisar o caso de Roberto, a equipe médica decidiu oferecer o tratamento sem custos, como parte de seu programa de pesquisa e desenvolvimento. A notícia chegou a Roberto através de Nicolas, que fez questão de ir pessoalmente ao hospital. O professor, já bastante debilitado pela doença, assistiu ao vídeo da filha em seu leito hospitalar, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Minha pequena guerreira, repetia ele entre soluços, abraçando Maria Clara que estava ao seu lado. Pai, eu só queria te ajudar, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Eu sabia que se as pessoas te conhecessem como eu conheço, elas iam querer ajudar também. Dona Sandra, que sempre se manteve forte por todos, finalmente permitiu-se chorar, mas desta vez eram lágrimas de alívio e esperança. Nicolas, observando a cena, sentiu algo que há muito não experimentava em sua vida pública, a certeza absoluta de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo exatamente o que precisava ser feito. Nos dias que se seguiram, a história continuou ganhando proporções ainda maiores. Programas de televisão convidaram Maria Clara para participar de entrevistas. Músicos famosos a convidaram para participar de seus shows. Sua história inspirou reportagens especiais sobre outras crianças que também lutavam para ajudar suas famílias. O impacto foi além do caso específico de Roberta. A visibilidade do caso trouxe à tona discussões importantes sobre o acesso a tratamentos experimentais no Brasil. Nicolas, inspirado pela experiência, começou a trabalhar em um projeto de lei para ampliar as possibilidades de tratamentos inovadores pelo sistema público de saúde. A história de Maria Clara nos mostrou que existem milhares de famílias enfrentando situações semelhantes, declarou ele em uma sessão da Câmara. Não podemos depender apenas da sorte ou da viralização de um vídeo para garantir o direito à vida e à saúde dos brasileiros. 3 meses se passaram desde aquele encontro fatídico na calçada do centro de Belo Horizonte. Roberto, agora em São Paulo, está respondendo bem ao tratamento experimental. Os médicos estão otimistas com sua recuperação, embora saibam que ainda há um longo caminho pela frente. Maria Clara continua cantando, mas agora em um contexto diferente. Ela se apresenta em eventos beneficentes, usando seu dom para ajudar outras famílias que enfrentam situações semelhantes. Sua voz, que antes ecoava entre prédios do centro da cidade, agora alcança plateias maiores, sempre carregando a mesma mensagem de esperança e amor. A menina também voltou à escola, onde foi recebida como uma heroína por seus colegas. Suas notas, que sempre foram boas, melhoraram ainda mais. Ela disse e agora estuda com mais determinação, pensando em um dia ser médica para ajudar pessoas como seu pai. Dona Sandra conseguiu reduzir sua carga de trabalho como diarista e agora dedica mais tempo para cuidar da família.
O dinheiro arrecadado além do necessário para o tratamento foi investido em um pequeno negócio de marmitas saudáveis, algo que ela sempre sonhou em fazer. O senhor José, da banca de jornal, mantém um pequeno altar improvisado com a foto de Maria Clara, ao lado de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela trouxe luz para todos nós, diz ele aos clientes que param para comprar jornal. Nos fez acreditar em milagres novamente. Nicolas Ferreira continuou acompanhando a família de perto. Seu projeto de lei, apelidado de Lei Maria Clara, está ganhando apoio significativo no Congresso. Mas além das questões políticas, ele carrega consigo uma lição valiosa daquela tarde de quinta-feira. Às vezes, em meio a tantas discussões e debates acalorados, esquecemos do que realmente importa, reflete ele. Uma menina de 12 anos me ensinou mais sobre amor, fé e determinação do que todos os meus anos na vida pública. Ela me lembrou por que escolhi esse caminho em primeiro lugar. A história de Maria Clara e Nicolas continua inspirando pessoas por todo o Brasil. Nas ruas de Belo Horizonte, próximo àquela calçada onde tudo começou, pessoas ainda param para contar a história da pequena cantora que, com sua voz angelical, provou que o amor de uma filha pode, sim, mover montanhas. Grupos de apoio a famílias com pacientes em tratamentos experimentais foram criados, inspirados em sua história. Artistas de rua passaram a ter mais respeito e visibilidade. E, mais importante, pessoas começaram a parar mais frequentemente para ouvir, não apenas músicas, mas as histórias por trás delas. Em uma recente apresentação beneficente, Maria Clara estreou uma música própria, composta durante as longas horas de espera no hospital. A letra fala sobre anjos disfarçados que aparecem em nossas vidas quando mais precisamos, sobre a força que descobrimos ter quando lutamos por quem amamos, e sobre como um simples ato de parar e ouvir pode mudar o destino de alguém. Porque às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que pare para ouvir a nossa música. E naquele dia de calor em Belo Horizonte, foi exatamente isso que aconteceu. Um homem ocupado parou para ouvir uma menina cantar, e juntos, sem saber, escreveram um capítulo de esperança na história do Brasil. Esta é a história de Maria Clara e Nicolas Ferreira. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, sempre existe esperança. Uma história que continua inspirando pessoas a abrirem seus corações e estenderem suas mãos aos que precisam. Uma história que prova que, às vezes, os maiores milagres começam com as menores ações. E em algum lugar de São Paulo, enquanto seu pai se recupera, Maria Clara continua cantando. Sua voz, agora mais forte e confiante que nunca, carrega consigo não apenas melodias, mas também uma mensagem poderosa, a de que o amor, quando genuíno, tem o poder de transformar não apenas uma vida, mas toda uma nação. A transformação na vida de Maria Clara foi além do aspecto financeiro. Sua experiência nas ruas, cantando para ajudar seu pai, moldou seu caráter de uma maneira que nenhuma escola poderia ter feito. Ela aprendeu sobre perseverança, sobre a bondade de estranhos, sobre como a música pode ser uma ponte entre corações. Em uma entrevista recente para um documentário sobre sua história, ela compartilhou um momento especial. Tem uma senhora que vinha me ver todos os dias. Ela nunca colocou o dinheiro da chapéu, porque não tinha condições. Mas ela sempre trazia um copo de água gelada e um abraço. E sabe de uma coisa? Aqueles abraços me davam mais força do que qualquer dinheiro poderia dar. O impacto de sua história continua reverberando. Nas escolas, professores usam seu exemplo para falar sobre solidariedade e perseverança. Nas ruas, outros artistas se inspiram em sua coragem. Nas redes sociais, sua história continua sendo compartilhada, levando esperança a quem precisa. E assim, a pequena Maria Clara, que um dia sonhou em ajudar seu pai doente, acabou ajudando muito mais pessoas do que poderia imaginar. Sua voz, que ecoou pelas ruas de Belo Horizonte, agora ecoa nos corações de milhares de brasileiros, lembrando a todos nós que, às vezes, os maiores milagres começam com uma simples canção. Roberto, agora em franca recuperação, voltou a dar aulas, desta vez online, enquanto continua seu tratamento. Suas aulas de história ganharam uma dimensão especial, pois ele agora incorpora sua própria jornada ao ensinar sobre perseverança e transformação social. Cada dia é uma página nova na história que estamos escrevendo, diz ele aos seus alunos, e vocês são os autores do próximo capítulo. Nicolas Ferreira,
por sua vez, descobriu uma nova missão em sua vida política. A Lei Maria Clara, como ficou conhecida sua proposta, não é apenas um projeto de lei, mas um movimento que está mudando a forma como o Brasil lida com tratamentos experimentais e apoio a famílias em situação similar. A banca do Sr. José tornou-se um ponto de peregrinação. Pessoas de diferentes lugares param ali para conhecer o local onde a história começou. O velho jornaleiro, com seus olhos marejados, conta e reconta a história, mantendo viva a memória daqueles dias especiais. Dona Sandra realizou seu sonho de abrir um pequeno restaurante, onde agora emprega outras mães que enfrentam situações semelhantes à que ela viveu. As paredes do estabelecimento são decoradas com fotos que contam a jornada de sua família, inspirando todos que ali entram. E Maria Clara? Bem, ela continua sendo Maria Clara. Uma adolescente que vai à escola, brinca com amigos e ocasionalmente reclama da lição de casa como qualquer outra. Mas quando pega seu violão, aquele mesmo que seu pai lhe deu de presente, algo mágico acontece. Sua voz, agora mais madura, carrega consigo não apenas as notas das músicas, mas também as histórias de todas as vidas que ela ajudou a transformar. Em seu último show beneficente, ela estreou uma música que escreveu especialmente para seu pai. A letra fala sobre anjos que aparecem em forma de pessoas comuns, sobre a força que encontramos quando o amor é maior que o medo, e sobre como uma melodia pode construir pontes entre corações. Hoje, quando as pessoas perguntam a Nicolas Ferreira sobre aquela tarde de quinta-feira, ele sorri e diz, sabe, às vezes a gente passa a vida procurando grandes momentos, grandes gestos. Mas naquele dia, eu aprendi que os verdadeiros milagres começam quando paramos para ouvir uma simples canção. Esta é a história de Maria Clara, a menina que transformou sua dor em música e sua música em esperança. Uma história que nos lembra que, mesmo os momentos mais escuros, sempre existe uma luz. Às vezes, essa luz vem de onde menos esperamos, da voz de uma criança, do gesto de um político, do apoio de uma comunidade inteira. E se você passar pelo centro de Belo Horizonte em uma tarde qualquer, talvez ainda possa ouvir, ecoando entre os prédios, o som distante de uma melodia. Uma melodia que nos lembra que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de mover montanhas, unir pessoas e, sim, realizar milagres. Porque às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que pare para ouvir nossa música. E quando isso acontece, a magia se torna realidade.